Infelizmente, a gente já sabe que os casos de violência sexual contra crianças acontecem com mais frequência, dentro de casa, principalmente. Elas são abusadas por pessoas nas quais elas mais confiam, pelas pessoas que deveriam protegê-la. Os pequenos, na maioria das vezes, nem sabem o que está acontecendo, não têm nem ideia de como expressar os acontecimentos. Por isso é importante que os adultos mais próximos, fiquem atentos aos menores sinais. E mais importante ainda, tomarmos atitude para que isso pare de acontecer. Os dados do ano passado, relativos a esse tipo de covardia e violência, são assustadores. Vamos ver. Aos 37 anos de idade, Mel convive com duras marcas do passado. Ela foi abusada entre os 4 e 13 anos. Foi vítima de pessoas que estavam dentro de casa, o tio e o padrinho. Difícil, né? Porque uma criança, quando é submetida a uma situação de abuso, primeiro ela não sabe direito o que está acontecendo. Uma criança não sabe nada sobre sexo. Então, uma criança pequena, submetida a uma situação de abuso, ela não sabe o que fazer, não sabe como agir. E existe uma coação e uma pressão para que a criança não conte. Então, foi dos meus 4 até os meus 13 anos, foi um terror. Minha infância e minha adolescência foram bem aterrorizantes. Mel conta que apresentou mudanças de comportamento, mas, infelizmente, os pais não perceberam. Não suspeitaram, existe uma pressão e uma coação para que a criança não conte, a gente sofre ameaça, inclusive. Então você fica sem saber o que fazer. O que acontece com a criança, e é nítido isso, é a mudança de comportamento. Então eu tinha noção da minha mudança de comportamento, mas eu não sabia como agir. Eu tenho noção dessas coisas hoje, né? Eu tinha consciência que eu era uma criança triste, que eu tinha medo de dormir. Eu tenho medo do escuro até hoje, porque as coisas aconteciam à noite e no escuro. Então isso me causou uma fobia de escuro, que eu ainda tenho. Mas a criança realmente não sabe o que está acontecendo. É uma realidade assustadora. Só no ano passado, de janeiro a agosto, o Hospital Pequeno Príncipe, que é referência no atendimento infantil, atendeu 388 casos de violência. Desse total, a maioria, 216, envolviam violência sexual. Isso representa 55,67%. Dos 216 casos de violência sexual atendidos no Pequeno Príncipe, mais de 60% foram de crianças de 0 a 5 anos. As principais vítimas eram meninas, 75% dos casos. Segundo essa psicóloga, os abusos geram traumas difíceis de superar. O próprio trauma, ele traz junto consigo o medo, né, a insegurança. Muitas pessoas acabam afetando isso na personalidade, são pessoas que ficam muito mais retraídas, pessoas que têm dificuldade de se relacionar, dificuldade de buscarem melhores posições, né, no mercado de trabalho, por exemplo. São pessoas que muitas vezes acabam apresentando problemas sexuais, né, no seu desenvolvimento sexual mesmo. Então, dificuldade para manter um casamento, por exemplo, né, dificuldades, inclusive, até mesmo de se centrar, de concentrar. A Mel faz terapia desde os 8 anos. Enfrentar essa realidade não é nada fácil, mas ela conta que a vida segue e a luta é diária para que outras crianças não passem por isso. A vida tem que seguir, né? Eu tinha 2 opções, ou eu ficava apegada a essas coisas horríveis que fizeram comigo, talvez num quadro aí depressivo, de um distúrbio psicológico, psiquiátrico grave, ou eu buscava ajuda. E eu escolhi buscar ajuda. Na capital, os serviços de referência para os casos de violência sexual são o Hospital Pequeno Príncipe, o Hospital de Clínicas e o Hospital Evangélico. A recomendação é primeiro procurar atendimento médico e depois fazer o boletim de ocorrência. Os familiares devem estar atentos. É importante sempre observar o comportamento da criança ou adolescente. Os pais não podem só esperar que essa criança chegue para eles e conte, porque muitas vezes elas não entendem o que está acontecendo com elas. É muito confuso viver isso, ainda mais se esse abuso vem de alguém de dentro de casa. Essa criança, muitas vezes, ela pode mostrar medo de estar na presença de alguém, é importante que a gente observe isso. Essa criança, ela pode mostrar um isolamento, então é uma criança que não conversa muito, que não tem muitos amigos, dificuldade de aprendizagem na escola, então é a criança que apresenta até mau comportamento também, não só dificuldade de aprendizagem, mas constantes queixas,
queixas, né, de ser violenta muitas vezes, mas também tem o outro lado, que é a criança muito tímida e muito introspectiva. Então, tudo que foge à normalidade do desenvolvimento de uma criança, a gente precisa estar atento a isso, cuidar. E queria dizer para as crianças e pedir para os pais para que ensinem para essas crianças. Quando um adulto faz alguma coisa para você, criança, e você ouve, não conte para o papai e para a mamãe, só aí já está escrito que está errado. Então tem que ser contado. Isso precisa acabar, isso precisa parar. E está na nossa responsabilidade, nós adultos, parar com isso.